Para a mesa número 3, eu convido os palestrantes Fabrício Pitombo Leite, da UFBA, e Nuno Jorge Sampaio, também da UFBA. Por favor. E para mediar a mesa número 3, eu chamo o economista da SEI, o renomado e ilustre colega Urandi Paiva. Com a palavra, Urandi. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar aqui a primeira mesa do último dia do Encontro de Economia Baiana. A mesa, ela versa sobre a temática arcabouço fiscal, autonomia do Banco Central e as estratégias de crescimento econômico. E para falar um pouco desse tema, temos dois professores aqui da casa, né? O primeiro expositor foi meu contemporâneo aqui na Faculdade de Economia, prazer estar junto com ele aqui nessa mesa, o Fabrício Pitombo, que ele tem bacharelado em Economia pela UFBA em 2005, tem mestrado pela Unicamp também em Economia em 2008 e é doutor pela Unicamp em 2012. Atualmente ele é professor aqui da casa, né, do Departamento de Economia aqui da UFBA. E aqui à minha direita, o professor Nuno, que ele tem graduação em Economia pela Universidade de Lisboa, em 2003, tem mestrado em Economia Internacional pela Universidade de Paris, 13, em 2004, e tem doutorado pela Universidade de Londres, em 2014. Atualmente é professor da Universidade Federal da Bahia, né, no Departamento de Economia. Então, vamos começar aqui a discutir a temática aqui com o professor Fabrício, o Nuno, né? Pronto, o Nuno vai começar e aí depois, logo após, o Fabrício. Fique à vontade, Nuno. Boa sorte. 25 minutos. Ok. Vai ser complicado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite para estar presente, para debater aqui um assunto tão preemente como é esta questão do arcabouço fiscal, da independência do Banco Central e as perspectivas de crescimento. Por isso é uma grande honra estar aqui presente. Eu tenho que fazer, já notaram, um pedido de desculpa, que é o meu sotaque. Então eu tenho o desafio, tenho muita coisa para dizer neste sotaque. Portanto, eu vou ter que falar devagar e correr ao mesmo tempo. Eu vou fazer aqui o impossível, não é? Mas antes, só para... Eu me coordenei aqui com o professor Fabrício e a ideia aqui eu vou fazer uma intervenção em que eu procuro, sobretudo, historicizar, internacionalizar um pouco este debate sobre as regras fiscais, sobre as regras monetárias e qual é a declinação disso para o Brasil. E depois, na intervenção do professor Fabrício, nós veremos em maior detalhe como é que isso se traduz na realidade brasileira. E como eu estava dizendo, eu vou internacionalizar e vou começar, estranhamente, falando do meu país. Hoje é dia 25 de abril. Para quem não sabe, esse é o dia da liberdade em Portugal. É o fim da ditadura fascista, de 48 anos, ditadura, e faz hoje 50 anos, no fim dessa mesma ditadura. Eu acho que tem uma ligação com o que eu venho trazer aqui, porque neste período, em 74, nós não tivemos só com o 25 de Abril o fim da ditadura, o início da democracia, mas ele é celebrado também porque é todo um novo modelo de sociedade que foi fundado nesse momento em Portugal. Isso dá-nos um pouco conta daquilo que era o debate económico e o debate político nos anos 70, um pouco por todo o mundo. Eu já lá vou chegar. Só este é a apresentação de Fabrício. Onde é que está a minha? Você sabe, eu aqui com... Isso. Só muito brevemente.
Eu tenho que por aqui, eu não coloquei aqui o meu cronómetro. Bem, basicamente a minha apresentação eu vou dividir em 3 breves partes. Uma é um contexto histórico e teórico que explica a emergência destas regras fiscais, como o arcabouço fiscal e as regras monetárias, sobretudo com a independência do Banco Central e das metas de inflação. A segunda parte da minha intervenção vou falar um pouco do que é que aconteceu, a evolução dessas regras fiscais e os desafios que foram colocados, sobretudo em 2 momentos, o da crise financeira internacional de 2008, 2009 e depois, mais recentemente, a crise pandémica. E o terceiro momento, tentar discutir um pouco para onde é que estamos caminhando, qual o futuro e a configuração e a articulação entre a política fiscal, constrangida aqui com o arcabouço fiscal, e a política monetária. Então, como eu estava dizendo, eu vou recuar aqui até aos anos 70, eu estava dando o exemplo de Portugal, nesta ideia de projetos económicos e sociais diversos que estavam em disputa nos anos 70. A Revolução Portuguesa, não por acaso, marca também o fim do colonialismo no continente africano. Portanto, este é um momento de grande otimismo dentro do Sul global, as novas independências, a ideia, a recuperação de algum poder, por exemplo, na venda das commodities com os choques de petróleo, o fim de Bretton Woods, eu já vou lá chegar. Portanto, assim, um momento de otimismo naquilo que eram as possibilidades de desenvolvimento do Sul global. E não por acaso, e essa é a ligação que eu queria fazer aqui com o 25 de Abril, o 25 de Abril faz hoje 50 anos, na próxima quarta-feira, dia 1 de maio, há outra efeméride, que faz 50 anos que foi aprovada o documento na Assembleia Geral da ONU da nova Ordem Económica Internacional, que é um documento que merece ser revisitado, que é um documento dos países que tinham conseguido a sua independência nas décadas anteriores e que estabelecem, ou procuram estabelecer, novas regras de jogo da atividade económica internacional. Uma política económica onde o ativismo do Estado estava muito presente, na preservação da soberania e na intervenção ativa do Estado na economia. Isso é um documento magnífico. Hoje, infelizmente, muito esquecido. Parte deste ativismo, deste otimismo em relação às questões de desenvolvimento e do ativismo estatal, estava esta herança já desde o New Deal, se quiserem, e de pós-guerra, de um nexo muito claro entre a política fiscal e a política monetária. Esta ideia de que os Estados, com os seus bancos centrais, os seus gastos públicos, estavam, em última análise, apoiados no Banco Central. Havia sempre a hipótese de financiamento junto do Banco Central. Se quiserem, a monetarização do endividamento público. Essa era uma hipótese, e era uma hipótese que foi a que recorreram frequentemente até esta altura. Do outro lado, nos anos 70, se eu estava a falar de um otimismo no sul global, nesta perspectiva de desenvolvimento, nós temos nos países do norte global um período de estagnação económica e inflação, esta que normalmente se conhece como estagflação, não é? E como isso colocou em causa um determinado consenso sobre política económica, dito keynesiano, e teve uma tradução teórica, ou seja, aquilo que era o paradigma que era ensinado, da macroeconomia que ainda hoje é ensinado, não é? O modelo ISLM e a curva de Phillips, que abria o campo para a intervenção pública, para a intervenção fiscal, entra ali em crise. Porquê? Porque não tem pouca capacidade preditiva para aquela realidade de estagnação aliada à inflação. Okay? E aqui o meu ponto de partida.
para entendermos onde estamos hoje. Eu sei que estou a ir longe para falar sobre o arcabouço fiscal, mas é só historicizando que nós conseguimos entender e conseguimos não naturalizar as discussões. Não, eu estou a dar aqui um salto para o fim, mas esta ideia de que hoje discutimos menos arcabouço fiscal, discutimos mais se é 0,25, se é 0,5. Essa é a discussão que está aí no espaço público. E, portanto, para mim é muito importante que entendamos quais são as origens históricas, de contexto do capitalismo internacional neste período e as origens teóricas. Se eu falava da crise, dessa síntese keynesiana do pós-guerra, os anos 70 são os anos da emergência daquilo que, não modestamente, é conhecido como a revolução dos novos clássicos. Ou seja, que eu posso, aliás, como eu faço ali, esta emergência do coletivo neoliberal no campo das ideias. Não estou aqui no campo da política, mas no campo da teoria económica, como aquela síntese em crise e é substituída nos departamentos de economia por uma combinação eclética, teoricamente, que bebe do monetarismo do Milton Friedman, ou seja, esta ideia de que a inflação é um fenómeno puramente monetário e, portanto, cabe à gestão monetária do Estado não ter inflação, e essa gestão monetária tem que estar articulada, obviamente, com o gasto público. Portanto, o nexo política fiscal, política monetária, que eu estava falando antes, da possibilidade do apoio do Banco Central à política fiscal, é aqui recusado. 2, algo que os nossos alunos, tudo isto os nossos alunos têm contacto nas aulas, não é? Mas como combina com a emergência dos novos clássicos, não é? O Robert Lucas, Thomas Sargent, e a ideia das expectativas racionais, que coloca teoricamente a impossibilidade de eficácia de política económica. Ou seja, não vale a pena os Estados terem política fiscal ativa, política monetária ativa, porque ela está condenada ao fracasso, a ser ineficaz, porque os agentes conseguem antecipar as consequências daquilo que são os anúncios públicos. E, portanto, anular a sua eficácia. E eu, aqui de forma se calhar um pouco mais polémica, eu coloco aqui neste tripé teórico a emergência também com muita força na altura da public choice, da economia da escolha pública, que trata, ou seja, que é o estudo da decisão política utilizando o modelo dos agentes racionais e que trata os políticos como agentes só preocupados na maximização da sua utilidade, que neste caso vai ser a sua eleição, reeleição. Portanto, não estamos aqui perante o déspota iluminado ou os tecnocratas do Keynes, da forma como o próprio Keynes se via, mas sim esta ideia da política como um conjunto de oportunistas, que é algo que não por acaso tem aderência na realidade, as pessoas simpatizam, não é? Seria toda outra discussão. Mas o meu ponto aqui qual é? Esta desconfiança de qualquer ativismo político, de política económica. Porque, em última análise, esta ideia de que o político está lá só pelo seu interesse próprio. Okay? E, portanto, nós temos, a partir desta combinação teórica, vinda da teoria económica, eu poderia aqui acrescentar outras coisas, não é? A equivalência ricardiana do Barro, até chegar à influência da escola austríaca. Mas aqui parece-me, de facto, os 3 grandes campos que vão influenciar esta ideia de que a política económica é ineficaz. Ou seja, não vale a pena, como se tinha feito antes, tentar alcançar o pleno emprego como objetivo de política económica, porque neste consenso há uma taxa natural de desemprego da economia que é estrutural, que pode ser só alterada por as ditas reformas estruturais e, sobretudo, esta ideia também que se liga com algo que eu já falei antes, que é a quebra do nexo fiscal-monetário. Ou seja, nos anos 70, com o fim de Bretton Woods,
com o fim da convertibilidade do dólar em ouro, abre-se aqui um caminho para maior autonomia dos Estados. Os Estados não estariam restringidos na sua ação por câmbios fixos, ou no caso dos Estados Unidos, pelas suas reservas de ouro. E, portanto, aquilo que podia ser uma maior amplitude da intervenção estatal na economia, na verdade, passado poucos anos, com toda esta influência teórica, vai-se traduzir na autoimposição pelos Estados de restrições ao seu comportamento do ponto de vista da política monetária, nomeadamente a independência do Banco Central. E a proibição, muito popular nos anos 80, a proibição dos bancos centrais financiarem os Estados. Ok? Isso, aliás, depois a gente vai lá chegar como isso foi repetidamente violado ao longo dos últimos anos. E, portanto, se o Estado não pode recorrer ao Banco Central, está exclusivamente dependente do acesso aos mercados financeiros, que não por acaso, neste período dos anos 80, atravessam todo um processo de liberalização, de resposta a esta nova demanda do Estado. E é desta combinação que nasce esta ideia, então. A política económica ativista não serve, é ineficaz. Logo, o melhor que nós podemos fazer é ter regras fixas para o gasto público e para o comportamento da autoridade monetária. Em última análise, é onde vem desembocar o arcabouço fiscal. Regras que ultrapassem o ciclo político. Esta ideia do político oportunista. Portanto, não importa qual o governo, qual o partido, qual a ideologia, a regra tem de ser sempre a mesma. E a ideia das regras fiscais, a sua inscrição na Constituição, é exatamente essa. Ou seja, as regras, qualquer que seja o partido, o governo tem que responder perante aquela regra e, do outro lado, do ponto de vista da política monetária, temos uma instituição que está fora de controle democrático. A decisão é feita, teoricamente, por técnicos, aqui não respondendo a toda a racionalidade da economia da escolha pública e do seu autointeresse. Mas pronto. Esta ideia das regras fixas vai ganhar alguma, para sermos honestos aqui, vai ganhar alguma flexibilidade com aquilo que se chama o novo consenso macroeconómico. Ou seja, todas estas teorias ganham alguma flexibilidade com aquilo que são os contributos neo-keynesianos sobre fricções de mercado, seja pela assimetria de informação, a economia comportamental, as economias de escala e concorrência imperfeita, que nos modelos apresentados, por exemplo, aqui uma coisinha mais técnica, mas os modelos do Real Business Cycles, os modelos de equilíbrio geral, passam a integrar estas pequenas fricções que não permitem o equilíbrio de mercado imediato e, portanto, abrem, de alguma forma, o campo para a intervenção pública, mas sempre bastante limitada no seu âmbito. Esta ideia é sempre tornar a intervenção pública ser conforme o mercado, ou seja, conseguir resolver as falhas de mercado. Portanto, o espaço para a política económica torna-se, do ponto de vista teórico, muito estreito. Isso vai ter uma tradução. Eu não gosto de ser muito... A gente pode sempre ver a questão de ser determinista na influência das ideias na política económica. Não sou determinista também, mas que ela existe, ela existe. De facto, sobretudo nos anos 90, nós temos, do ponto de vista da política fiscal, o início destas regras fiscais, do limite do déficit orçamentário. Quem começou, sobretudo, com estes limites foi a União Europeia na sua construção do euro, o limite de 3% do PIB para o déficit, 60%
da dívida para todos os países, para esses países acederem ao euro. E, do outro lado, na política monetária, houve primeiro essa tentativa monetarista nos Estados Unidos e no Reino Unido de tentar controlar a quantidade de moeda, que seria, segundo o Friedman, o determinante da inflação. Isso falhou no início dos anos 80 e foi substituído neste contexto do novo consenso macroeconómico pela regra de Taylor. Todo estudante, quem estudou economia, de certeza que já passou os olhos por ela, não é? Esta ideia da meta de inflação combinada com a questão do produto, do hiato do produto com o produto potencial. E, portanto, com bancos centrais que seguem regras fixas de comportamento. Temos aqui a tradição política daquilo que a teoria estava prescrevendo. Aqui no Brasil, o que nós temos é, sobretudo, em 98, não é? Com a instabilidade financeira do período, temos os primeiros passos das regras fiscais, que a ideia no tripé macroeconómico do superávit primário, e o desenvolvimento, que vai ser aprovado em 2000, da lei de responsabilidade fiscal. Agora, qual é a consequência disto? Porque isto vai... Este tipo de debate que me interessa ter depois para hoje. É que nestes Estados que estão constrangidos na sua despesa, porque têm limites para o déficit, qualquer que seja o Estado no ciclo económico, a tendência vai ser sempre uma. Sobretudo se pensarmos num período, como estamos aqui, anos 90, anos 2000, de forte mobilidade do capital. É difícil taxar o capital, ou seja, os Estados estão perdendo a sua base tributária. O que nós temos do outro lado é a despesa, é variável de ajustamento e não é qualquer despesa. Ou seja, se eu sou o Estado, o que é mais fácil cortar? Cortar salário de servidor ou cortar aquilo que ainda não foi feito? No caso, investimento público. Vai ser o investimento público. O investimento público foi, sem exceção, na Europa isso foi muito marcado, o investimento público é a variável de ajustamento para conseguir bater à meta. Porque é o que é mais fácil cortar, que é aquilo que ainda não foi feito. Eu não estou a fechar um hospital, eu não estou a fechar uma universidade, eu só não estou a abrir novas universidades. E isto politicamente faz imensa diferença. E é este contexto que nós vamos ter de baixo investimento público, de um Estado em permanente consolidação fiscal, mas que é compensado, do ponto de vista do motor da economia, por uma explosão dos mercados financeiros e, sobretudo, do endividamento privado, que serve de motor de crescimento económico nos países do norte global neste período. Até chegarmos... 7 minutos, não é? Ok? Até chegarmos, então, aqui à crise financeira de 2008-2009. Aí as regras implodiram. Não é? Perante o déficit orçamentário é uma variável endógena, não é definida à partida, depende das receitas, do andamento das receitas e das despesas, e isso não é totalmente controlado pelo Estado. O que nós tivemos de 2008-2009, de forma, automática, primeiro, a quebra das receitas, o aumento da despesa automática, e 2, de forma voluntária, como forma de estabilizar a economia internacional na altura, estas regras fiscais foram atiradas borda fora. Não é? Todos os países nesta altura tiveram aumento do déficit e do seu endividamento, por um lado. Por outro, logo numa primeira fase, voltámos a esta ideia do Banco Central apoiar a política fiscal. Com quê? Com taxas de juros reduzidas, 0%, e esse novo instrumento que não estava nos manuais de economia, que é esta ideia do quantitative easing. Ou seja, esta capacidade do Banco Central comprar títulos de dívida de longo prazo, com isso
fazer uma coisa que não estava prevista nos manuais, ainda hoje não está nos manuais, que é o Banco Central consegue controlar a taxa de juros de longo prazo, não é só de curto prazo, e consegue inundar os mercados financeiros de liquidez. Aliás, esse foi o primeiro objetivo, estabilizar o setor financeiro. E nós tivemos esse pequeno, aquilo que se chamava na altura, para quem se lembra, um momento keynesiano, a nível internacional. E ali em 2009, quando a coisa era assustadora, esta ideia das regras fiscais, de um comportamento independente, orientado pela inflação do Banco Central, acabou. O momento era de pânico na altura. Okay? E mostra bem que as regras fiscais e a sua consistência, que é pequena, durou pouco tempo, este consenso. No entanto, e é isso, eu perco aqui algum tempo nisto, porque eu acho que depois tem implicações para o que se está passando hoje. No entanto, muito rapidamente, com aquilo que foi a crise do euro, 2010, 2011, nós tivemos um retorno à austeridade fiscal. Um retorno às regras. Ou seja, o aumento de endividamento e aquilo que aconteceu na Europa, com a Grécia, Portugal, Espanha, levou a uma resposta política que o problema tinha sido a irresponsabilidade estatal, que tinham gasto demasiado durante a crise, e que, portanto, era preciso novas regras e regras fiscais mais apertadas. Foi isso que foi aprovado. Foram regras que, na verdade, nunca foram cumpridas. Mas as regras fiscais foram... Esse colete de forças foi mais apertado. Aquilo que o FMI chama de regras de segunda geração. Isso, o Mateus está ali. Mateus tem trabalhado comigo nestas coisas. E que tinha também um suporte teórico na teoria económica. Toda a gente se lembra, acho eu, desta ideia da austeridade expansionista. Como se chamava o Krugman, a fada da confiança. O Estado corta gasto, isso dá confiança aos agentes económicos de que não vai haver impostos no futuro, nesta ideia da equivalência ricardiana, e, portanto, gastam mais naquele momento, e, portanto, um corte da despesa do Estado não tem efeitos no crescimento económico. Olhando hoje parece ridículo, na altura era muito popular. E a outra ideia também, hoje, de forma mais escandalosa, desmentida, era a ideia de que os Estados não podiam ter mais que 90% de dívida em relação ao PIB, que se tivessem mais de 90%, o seu crescimento económico estaria hipotecado, né? Que é o estudo do Rogoff e da Reinhardt, que depois veio a ser desmentido, tinha um erro no Excel. Isto não é inventado, era um erro no Excel. Mas que foi usado como argumento com peso para aquilo que os Estados fizeram na altura. Não é? E, portanto, nasce aqui, se quiserem, um novo consenso, que é esta ideia. Os Estados têm que praticar austeridade, e essa foi a regra, mas vamos deixar aqui a política monetária como a política de estabilização macroeconómica, através do quantitative easing e das taxas de juros baixas que se prolongaram ao longo dessa década. Agora, sempre houve esta ideia aqui, por exemplo, na Europa, muito forte, que era o Banco Central dizia, a gente continua com esta política monetária expansionista, mas vocês, Estados, têm que se comportar bem. Vocês têm que reduzir o vosso endividamento e o vosso déficit. Isso é condicional. Isso foi muito forte com os países do sul da Europa. Porquê que eu estou a falar disso? Porque este é um segundo ato da crise financeira internacional e porque nós temos, na verdade, um terceiro ato da crise financeira internacional. Muitas vezes não é reconhecido assim, mas devia ser. Que é a crise do sul global e a crise que nós tivemos aqui. Que teve o seu pontapé de saída com a indicação do Banco Central norte-americano que ia acabar com a política expansionista. Ia voltar a subir as taxas de juros. Tivemos fuga de capitais do sul global, o diferencial da taxa de juros iria reduzir-se, e tivemos fuga de capitais dos mercados de commodities e, portanto, uma redução neste período do seu preço. Portanto, temos aqui as condições, eu não me vou agora alongar nisso, mas ideais para a crise
do Sul, que é uma crise que afeta não só o Brasil, né? Todos os países da América Latina atravessaram neste período uma crise económica, mas que tem uma especificidade do Sul global, uma especificidade brasileira, que é a sua subordinação financeira. Ao contrário do que aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos, nós não tivemos aqui um comportamento do Banco Central de estabilização macroeconómica. Pelo contrário, nós tivemos um comportamento do Banco Central aqui procíclico, de aumento da taxa de juros, como forma de estabilizar o câmbio e, com isso, estabilizar a inflação. Ou seja, isso é aqui uma enorme diferença. O que, obviamente, a dinâmica de crise é aqui agravada. E não por acaso, é nesta combinação, nesta responsabilização do Estado e do gasto público, que aparece, em 2016, o teto dos gastos como uma regra fiscal do nível de rigidez que eu não conhecia antes. Não é? Esta ideia de fixar o gasto durante 20 anos, ajustado só pela inflação, obviamente, deixando de lado o gasto com o serviço da dívida. Ultrapassei o meu tempo e eu vou saltar aqui. E, portanto, o reforço da autonomia do Banco Central que nós tivemos aqui mais tarde. Vou ser muito rápido agora. Peço desculpa, eu passei aqui. Na pandemia nós tivemos um pouco o mesmo cenário da crise financeira internacional. As regras fiscais que tinham sido apertadas, mais uma vez, foram suspensas. Bancos centrais, mais uma vez, política expansionista, quantitative easing, taxa de juro no zero. Sempre com a exceção de que o Brasil não tem direito a quantitative easing. Isso é toda uma discussão que a gente depois pode ter aqui. Agora, isso quer dizer que a história repetiu-se com a crise financeira global? Não. Nós temos aqui três cenários distintos hoje. O dos Estados Unidos, que é a recusa da austeridade fiscal. Os Estados Unidos, hoje, com uma economia quase no pleno emprego, em crescimento, tem um déficit orçamentário na ordem dos 6% do PIB, ou seja, recorde. 2, na União Europeia, um cenário mais ambíguo, em que tivemos o aumento do gasto público, mas ao mesmo tempo temos o plano de retomada das regras fiscais, embora de forma seletiva, conforme a despesa, coisa híbrida. E 3, a retomada, visto a impossibilidade, era uma possibilidade teórica e prática, de cumprir o teto dos gastos, esta reinvenção da regra fiscal na forma do arcabouço fiscal aprovado no ano passado, aqui, ou seja, que é retomar aquilo que vem desde os anos 70. Okay? Com mais flexibilidade, certamente com mais flexibilidade, mas com maior, talvez também, perversidade, que é, ao contrário dos tetos de gastos, que era impossível de cumprir, aqui torna-se mais fácil. O esforço de consolidação torna-se mais credível. Isso é um problema. E, de qualquer forma, nós temos, ao contrário do que aconteceu na crise financeira internacional, temos então uma política fiscal expansionista, mas uma política monetária restritiva em todos estes países. Onde é que eu queria chegar rapidamente? Só para dar aqui a perspectiva de futuro. Nós temos, portanto, esse problema aqui na periferia, que é uma política fiscal constrangida, uma política monetária ultra restritiva. Então, qual é a solução? Qual é a estratégia de crescimento? Não é? Que era aqui o nosso desafio. Isso parece-me bastante claro, qual é a estratégia deste governo. Nós vivemos hoje uma das alterações mais estruturais do capitalismo na última década, é a emergência daquilo que se chama banca sombra. Tem aqui um gráfico que não se vê muito bem, mas que é a evolução do peso de gestores de ativos, fundos de pensões, fundos de investimento. Só para terem uma ideia, hoje os 3 maiores gestores de ativos norte-americanos são o maior acionista de 88% das empresas cotadas em bolsa, do SP 500.
É muito impressionante. Temos estes novos atores, e são atores, estes gestores de fundos, que estão ansiosos por encontrar projetos de investimento. Só para vos dar, há esta ideia dos projetos de investimento alternativos, infraestrutura pública, infraestrutura social, para vos dar este exemplo que aconteceu no início deste ano. O maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, comprou outro fundo com infraestruturas físicas, que é este GIP, e nós temos as declarações do CEO da BlackRock. E o que é que ele diz? Estamos a falar de janeiro de 2024. A necessidade de infraestrutura, hoje cada vez maior, para a transição energética, com as questões da segurança nacional, combinada com os constrangimentos nos déficits públicos, leia-se, aqui no Brasil, arcabouço fiscal, criam uma oportunidade sem precedentes para o capital privado de investir na infraestrutura. Como é que isso é feito? Através das famosas parcerias público-privadas, em que nós temos o Estado com o papel de quê? De retirar risco ao investimento privado, seja regulatório, seja ajusante no seu retorno financeiro, através de subsídios, garantias financeiras, isenção tributária, muito famoso nos Estados Unidos, os créditos fiscais, seja a montante. E aqui temos um novo nexo da política fiscal com a política monetária. A montante, nós temos esta ideia de estes projetos de infraestrutura, de parceria público-privada, passam os seus títulos de dívida, passam a poder ser usados como política monetária pelos bancos centrais. Basicamente, estamos a subsidiar estes projetos de investimento como um custo de financiamento mais baixo. Portanto, este papel aqui do Estado, tirar risco ao investimento privado, quer de financiamento, garantindo o seu retorno e, portanto, fazendo aqui um negócio da China. Eu vim de um país em que isto era muito popular, voltando aqui a Portugal. Inglaterra e Portugal eram os dois países que tinham mais PPPs na Europa, per capita. Isto é uma estratégia, mais uma vez, de desorçamentação. Não vai aparecer no déficit o investimento. Eu faço a ponte tipo Taparica, ela não aparece no balanço do Estado. Certo? São chineses. Agora, essa ponte Itaparica vai ter que ter uma rentabilidade garantida, senão não é feita. De pedágio. Ou é o utente, o usurário, ou é o Estado que tem que pagar a diferença. A minha experiência, voltando aqui a Portugal, é que isto são bombas relógio orçamentais. Você não paga hoje, paga daqui a 10 anos. Porque a rentabilidade está garantida para o capital privado. E é neste campo que nós estamos hoje e esta é a aposta deste governo e é fonte também de preocupação. Aqui é só um pequeno mapa de como é que estes fundos já existem aqui, já têm infraestrutura aqui no Brasil e como o plano deste governo é exatamente promover este tipo de parceria. Para quê? Para poder cumprir o arcabouço fiscal. Nós temos o novo PAC, não é? Recentemente anunciado, e nós temos o Ministro da Casa Civil, não é? Nosso ex-governador, dizer este PAC é diferente daqueles que foram feitos lá atrás, durante a crise. Porquê? Porque aposta, acredita e articula o Estado e apoia com o capital privado. Apoiar a parceria público-privada. E, de facto, não é só o capital estrangeiro que vai estar aqui. O papel dos fundos de investimento do Brasil tem crescido. 40% do PIB em 2006 para 74% em 2022. Fica aqui uma incógnita, isto é parte da pesquisa, não é? Qual vai ser o papel do Banco Central nisto? Mas esta é a estratégia de crescimento. É neste quadro que nós devemos pensar o que o Governo está fazendo e devemos pensar de forma crítica. Idealmente era aquilo que eu estava fazendo, sabendo que o arcabouço é aqui o ponto, é o enquadramento para uma determinada estratégia que deve ser criticada.
e que o próprio arcabouço não é uma questão de ser 0,25 ou 0,5, e a própria filosofia do arcabouço deve ser aqui criticada. Peço imensa desculpa, passei 9 minutos. Muito obrigado. Deixo só com o quadro do 25 de Abril da Viana do Sul. Agradeço a excelente exposição do professor Nuno e passo rapidamente aqui para Fabrício fazer a exposição dele. Bom dia, gente. A parte que me cabe aqui, aliás, eu vou pedir para controlar o tempo, que eu não trouxe meu celular, deixei lá em cima. Vocês me avisam aí, faltando uns 10 minutos, por favor. Bom, a parte que me cabe aqui é trazer um pouquinho de como é que o arcabouço fiscal, vista a história, visto de como é que a gente chegou aqui, como é que o arcabouço fiscal se estrutura no Brasil, em grossos traços, é claro, e, principalmente, na verdade, quais são as inconsistências desse arcabouço fiscal. Então, para os alunos de graduação, eu sempre estava brincando, olha, se vocês quiserem um dia para a gente falar mal do arcabouço fiscal, é lá, no Encontro de Economia Baiana. Na sala de aula, a gente está ocupado com outras coisas. Não dá para ficar falando. Então, trazer algumas inconsistências é que vai ser o mote aqui da minha apresentação. Depois, a gente fala só um pouquinho da autonomia do Banco Central, e encerra aqui com estratégias de crescimento, ou o que é, como é que uma ideia do tipo arcabouço fiscal muda a estratégia de crescimento. É esse o plano. Bom, começando aí, isso é de jornal, tá? Aparece a figura da Tebet aí. E tudo que eu vou falar é coisa de semana passada, já aconteceram coisas de ontem para hoje que não estão aí, que eu posso acrescentar aqui na fala. Mas a primeira das inconsistências, vamos dizer assim, aparece já no título. Agora, veja, isso não deveria ser novidade para ninguém, começando daí. É óbvio, e aí eu vou tentar mostrar isso para vocês, que a ideia do arcabouço fiscal não é consistente com os pisos constitucionais de saúde e educação, por exemplo. E, vejam, tem duas formas de ler. Você pode ler isso de uma maneira, olha, então tem que derrubar os pisos de educação e saúde, e você pode ler exatamente ao contrário e falar, olha, então o arcabouço não tem como se sustentar. A gente viu ontem a exposição do professor Estélio, que está ali, certamente concordaria muito mais com a segunda parte, não de derrubar os pisos de educação e saúde, e o professor Julián, inclusive, nos informou com toda a propriedade que, sim, o SUS não é o único problema do SUS, como ele apresentou, mas o SUS é subfinanciado, muito subfinanciado. Então, essa não seria a solução. Mas vamos lá tentar ver por que isso é inconsistente. E ali aparece, debaixo da chamada, né, o governo pretende reduzir o grau de indexação de despesa obrigatória. Então, vamos tentar entender isso também. O que é que a gente está falando quando a gente fala de grau de indexação das despesas? E outra, né, é o plano do governo realmente reduzir o grau de indexação das despesas? Se a gente julga aí pelas notícias da semana passada, não. Porque, aparentemente, o governo está pronto para apoiar. Veja, eu não estou dentro do governo, o que eu sei é o que está na imprensa, tá? Mas o governo estaria disposto a apoiar a indexação, e não a desindexação, dos gastos de defesa a 2% do PIB. É o que a gente viu ventilado na imprensa semana passada. O que é verdade ou não, não sou eu aqui que vou julgar. Acho que tinha mais ainda de... Pronto, é só para dizer que não é fake news, existe esse projeto. Se o projeto vai ser levado ou não às últimas consequências, a gente não sabe. Mas existe o projeto, vocês podem acessar lá no site do Senado, e está ali, a União destinará anualmente percentual igual ou superior a 2% do valor do PIB. Tá? Ou seja, como é que funciona isso? Se a ideia era desindexar, como é que eu estou indexando a 2% do PIB um gasto do tipo gasto com defesa, supostamente, de acordo com os jornais, de acordo com o Globo, como apareceu ali, com apoio do governo. Então, óbvio que isso não é consistente, e isso não é consistente com o arcabouço fiscal. Um dos meus papéis aqui é mostrar isso também. Só selecionei ali um texto, mas um trecho que não dá para vocês lerem, então vou ler aqui. Avaliação da equipe econômica.
é que a correção de benefícios como seguro-desemprego, abono salarial e os pisos de educação e saúde cresce acima do previsto no arcabouço fiscal. Oh, mas que surpresa, é isso que a gente tem que ver. O que torna inviável um equilíbrio nas contas públicas pela Receita apenas com aumento de arrecadação. Olha, o que eu preciso deixar bem claro aqui é que qualquer um poderia saber disso a priori, antes de aprovar o arcabouço fiscal. É claro que isso seria inconsistente. Não é surpresa para ninguém. Veja, eu não vou achar que todos os técnicos da Secretaria de Planejamento Econômico são absolutamente estúpidos ao ponto de não conseguirem entender isso a priori. Eu não tenho dúvida de que alguém sabe. Agora vejam, eu não estou na cabeça do nosso ministro da Fazenda, eu não estou na cabeça de nenhum técnico no Ministério da Fazenda. Eu não sei se o que eles achavam era: a gente aprova isso para o mercado financeiro ver e depois a gente quebra, ou, se era o outro lado, a gente aprova isso e vai ter que quebrar os pisos constitucionais de educação e saúde, por exemplo. Ok? Então, não sou eu aqui que estou julgando, só estou informando a vocês que é absolutamente inconsistente. Bom, dito isso, primeiro pedacinho ali da lei, o que virou a Lei Complementar 200 de agosto de 2023. O que está ali marcado, esse trecho todo é um parágrafo da lei, tá? Que vai dizer, na verdade, que o objetivo, né, é o parágrafo que vai dar o objetivo da lei, que é manter uma relação dívida-PIB. Tá. Só para poder a gente desmistificar a coisa, não tem nenhuma engenharia de foguetes envolvida. A gente tem ali, colocando tudo em termos nominais, o que é que está na cabeça da maioria das pessoas que vai advogar com todas as forças pelo arcabouço fiscal? Tá. Vai ter gente que vai dizer, do tipo o nosso ministro da Fazenda, vai ter gente que vai dizer: eu preciso fazer um superávit primário para reduzir a relação dívida-PIB. Ok, tudo bem, se a gente faz ali umas 3 passagens, nada de difícil ali acontecendo, a gente descobre, sim, que se isso é relação dívida-PIB, qualquer déficit primário aumenta a relação dívida-PIB, qualquer superávit diminui. Mas vejam, isso não é nenhuma teoria da conspiração, isso não é nada de esquisito, nada de difícil da gente obter. Isso é verdade se, e somente se, a taxa de crescimento da economia não tem nada a ver com o gasto público, com o déficit ou superávit primário. É isso que a gente tem que entender. Isso, porque matematicamente a gente provou que, sim, condicionalmente, a ideia de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se eu mexo nesse pedaço aqui e nada acontece com isso, tudo bem, eu também concordo. A questão é, o que os economistas vão divergir é se essas coisas são independentes, ou seja, se o professor Nuno estava aqui, apresentou para a gente algumas escolas de pensamento do que fizeram aquilo que nos levaram até o arcabouço fiscal, né, nos trouxeram até aqui. Tá, tem gente que vai defender essa ideia, tem gente que vai falar da equivalência ricardiana, falada aqui também pelo professor Nuno, é a ideia, grosso modo, é claro, a ideia de que, se eu aumento o gasto público, todos nós temos a previsão perfeita com relação ao futuro, então a gente poupa mais, porque a gente sabe que a gente vai pagar mais imposto no futuro, portanto, o aumento de gasto público não tem nenhum efeito, se isso fosse verdade. Não é. Se isso fosse verdade, a equivalência ricardiana fosse verdade. Ok, vale dizer que as coisas são independentes, ou se a gente fosse ainda mais lunático, do tipo o pessoal do ciclo reais de negócio, o professor Nuno também citou aqui, para dizer que o gasto público nunca altera nada com relação a nenhuma variável real da economia. Aí o Kidron e Prescott, que o Nuno citou aqui, vão chegar a esses níveis, tá? Mas vejam, nem se a gente fosse agora dizer que a gente defende a ideia de que todo gasto público gera inflação, esse pessoal teria razão, porque a relação dívida-PIB está em termos nominais, tá? Então, a teoria fiscal do nível de preço também diria que mudanças nos gastos públicos vão mudar a taxa de crescimento da economia. Então, veja, essa relação, resumo da história, essa relação só vale se a gente tem
uma taxa de crescimento da economia considerada exógena, independente, e é assim que essa modelagem normalmente é feita. A taxa é dada e totalmente independente do que acontece com os gastos públicos. Só assim seria verdade a relação unívoca entre superávit primário, redução da dívida, déficit primário e aumento da dívida. Tá? Isso tem que ser uma coisa que a gente tem clareza, porque não é nada difícil da gente mostrar isso até matematicamente. Segundo pedacinho que eu vou mostrar da lei. Tá? Então, passamos do objetivo, que era estabelecer a razão dívida PIB, e o pedaço que talvez seja o mais conhecido, né, que é os limites de despesa. A gente só vai poder gastar 70% do que a gente arrecada, se a gente bater a meta pré-determinada de déficit primário, e se a gente não bater a meta, 50% do que a gente arrecada. Ou seja, a taxa de crescimento das despesas vai diferir da taxa de crescimento das receitas. É disso que se trata o arcabouço fiscal no final das contas. Bom, se a gente for ser honesto, e aí cito a própria instituição fiscal independente, que é ligada ao Senado, com estimativas mais ou menos recentes, um monte de gente já fez as estimativas, não estão divergindo muito, mas estimativas mais ou menos recentes, de 2021 aí, mostrando a elasticidade da receita, da arrecadação tributária com relação ao PIB. Para a gente não ser desonesto e dizer que uma coisa é PIB, outra coisa é receita tributária. Se a elasticidade fosse maior que 1, o arcabouço poderia funcionar no sentido de, tudo bem, o PIB cresceu 3%, a arrecadação cresceu mais do que 3%, então vamos dizer que os 70% desse crescimento da arrecadação corresponde ao crescimento do PIB. O que os estudos nos mostram que não é bem verdade. Os estudos costumam entregar uma elasticidade que não é muito diferente de 1, ou seja, a elasticidade a longo prazo, ou seja, quando o PIB cresce, a receita tributária cresce na mesma proporção, tá? A taxa de crescimento é a mesma, é disso que a gente está falando, ou, isso para a elasticidade de longo prazo, está ali 98, o número que está aqui, tá? 0,98. Já tem um monte de estudo dizendo que isso não parece diferir da unidade, ou seja, elasticidade unitária, 1 para 1. E ali as elasticidades de curto prazo, essas podem ser superiores à unidade, normalmente são encontradas como superiores à unidade. Mas vejam vocês, digamos o cenário mais pessimista, 50% de gasto a partir da receita. Essa elasticidade teria que ser maior que 2 para poder o arcabouço funcionar de 1 para 1, do tipo, a taxa de crescimento do PIB se transfere para a taxa de crescimento das receitas tributárias. Ok? Então, resumo da história. Deve ser algo próximo de 1, ou seja, quanto cresce o PIB, cresce a receita, e a gente só pode gastar 70% das receitas, é o que vira nova despesa, no cenário otimista, no pessimista, 50%. Pronto. Até no Excel, como não falou do erro de planilha de Excel, lá daquele artigo, famosíssimo erro. Qualquer planilha de Excel mostra para a gente, eu excluí aí qualquer possibilidade de gasto da Previdência, já explico por quê. Tá. É óbvio que, se as outras despesas, é o que está ali o vermelho escuro, o vinho ali, outras despesas crescem de acordo com o arcabouço, com o passar do tempo, essas despesas vão ser esmagadas e vai sobrar só os tetos constitucionais de saúde e educação. Tem tecnicalidade do tipo, não é exatamente 18% e 15% do PIB, é da receita, um é de um jeito, outro é de outro. Vamos só, para poder facilitar a nossa vida, supor que aquelas elasticidades são unitárias, fica tudo a mesma coisa. Pronto. Então, em azul, o gasto de saúde, o azul clarinho ali, o possível é 2% do PIB em defesa, o 18% de educação, 3% em emenda parlamentar, e o resto é o resto. Então, óbvio, se vendeu a ideia, quando da aprovação do arcabouço, que assim, a gente está aprovando uma cláusula, dá até para a gente gravar isso em pedra, porque basta trocar os parâmetros e o arcabouço é eterno, funciona para sempre, sem nenhuma dificuldade. Bom,
qualquer conta minimamente razoável ia mostrar que, sim, se uma coisa é uma porcentagem fixa do PIB e outra coisa cresce menos do que o PIB, essa outra coisa, o que está ali como outros, vai ser esmagado ao longo do tempo, ou seja, vai sobrar nada para outros gastos, vai virar tudo saúde, educação e emenda parlamentar e gasto de defesa. Agora vejam, qual é a alternativa que alguns desejam, na verdade? A gente derruba esses pisos constitucionais, essa bobagem de piso, né? E não destina gasto para educação e saúde. Lembrem, a educação ser subfinanciada, todo mundo que está aqui sabe, a saúde ser subfinanciada, o professor Julian mostrou isso ontem, então não tem nenhum grande mistério na ideia de que se a gente derruba esses pisos, a situação vai ficar ainda pior, tá? Bom, como eu disse, o meu papel aqui é mostrar as inconsistências, eu não tenho muita coisa que ver com a solução dada, tá? Se a gente coloca os gastos de previdência, é isso aí que vocês estão vendo em verde, por um motivo muito simples. Veja, quando da aprovação do arcabouço, eu passei uma semana aqui, mal reclamando aqui com os colegas, o Nuno foi vítima, falei, olha, passou o arcabouço, então acabou a possibilidade de a gente fazer aquela correção do salário mínimo em termos reais que a gente fazia nos períodos anteriores dos governos Lula e do governo Dilma. Ou seja, aquela política de valorização do salário mínimo estaria jogada fora. Para minha surpresa, pouco tempo depois que passou o arcabouço, passa a política de valorização do salário mínimo, que, no meu ponto de vista, está absolutamente correta. Como o professor Estélio falou ontem, é aquilo... Aliás, não só o professor Estélio, todos os palestrantes de ontem, os dois que antecederam também na primeira mesa, falaram algo nesse sentido. Sim, foi a política de valorização do salário mínimo a principal responsável pela queda na desigualdade no Brasil, que a gente observou entre 2001 e 2014. Claro, 2001 não tinha política ainda, mas vá lá. Quando essa política foi implementada, a queda mais pronunciada na desigualdade se deu justamente pela valorização do salário mínimo. Então, o que eu achava, né, na minha cabeça, era que as pessoas em Brasília também achavam que as coisas tinham que ser consistentes. Mas isso é maluquice de professor, vai ver, porque consistência não é exatamente o forte de Brasília. Bom, qual era a história? Seria impossível, na minha cabeça, aprovar uma política de valorização do salário mínimo e, portanto, contribuir para a redução da desigualdade com o arcabouço fiscal. Para minha surpresa, aprovaram a política de valorização do salário mínimo. É tão inconsistente que basta corrigir ali. Veja, eu estou supondo 2% de crescimento do PIB, exógeno, mais 2% de inflação. A coisa seria muito mais acelerada ali, com valores maiores para a inflação e para o crescimento do PIB. Ou seja, é absolutamente inconsistente você ter o crescimento real do salário mínimo por um motivo simples. A maior parte dos gastos de previdência são de salário mínimo. A maior parte das aposentadorias pagas no Brasil são salário mínimo ou indexadas a salário mínimo, de modo que os gastos de previdência iam, ao longo do tempo, dominar todas as outras despesas, não ia sobrar nada para ninguém. Claro, outros mesmo, o vinho ali, ia sumir, e mesmo que a gente tivesse pisos constitucionais ali para a saúde e educação, a gente teria proporções, tá? Sempre menores do PIB, por um motivo simples. O que está em verde é corrigido acima do PIB. É PIB mais inflação. É PIB de 2 períodos anteriores, mais inflação do período anterior. Não importa aqui se a gente supuser que está tudo constante. Okay? Ou seja, os dois crescem a 2%, o quadro é esse daí. Então, isso é uma inconsistência que a gente tinha que mostrar. Bom, para não dizer... Deixa eu só beber uma água aqui. Para não dizer que chegou um professor ali que só falou mal do arcabouço, vou falar uma coisa positiva. É esse pedacinho que está ali. Teve gente que comemorou essa parte como se fosse uma grande coisa no sentido da variação real, que é o quê? A variação dessa despesa não pode ser inferior a 0,6% ao ano.
nem superior aos 2,5, vamos deixar a parte do superior aos 2,5 para lá, porque aparentemente a gente não bate mesmo, mas não pode ser inferior ao 0,6. Teve gente que falou, é uma grande política anticíclica e tal. Menos, né? Menos. Bem menos aí. Mas vejam, uma coisa que eu quero deixar claro, mostrar para vocês, é que isso evita grandes tragédias, como a gente teve em 2015 no Brasil. Que foi isso daqui, ó. Tem ali, isso é de um artigo do Rodrigo Oraí, aquele que está lá trabalhando, inclusive neste momento, na segunda parte da nossa reforma tributária. Se não sair, não é culpa do Oraí, eu sei que o Oraí vai fazer o melhor que ele pode. O Oraí é um dos melhores economistas da minha geração, sem dúvida nenhuma. E ele trabalha com desigualdade, trabalha com a parte tributária há muito tempo. Ele está fazendo o que ele pode. Agora, se sai ou não sai, já não depende dele. Bom, o que acontece entre 2014 e 2015, está aí em gráfico. Na linha mais escura ali, na preta, está o setor público, o azulzinho é o governo geral, e tem as estatais ainda. Se a gente fosse falar em números, foi isso que aconteceu entre 2014 e 2015, tá, gente? Foi uma queda do investimento do governo geral de 30%. 30%, ok? Então, vá lá. Se ao invés de 30 para baixo, a gente salva 0,6 para cima, é a parte positiva do arcabouço, na minha opinião. Okay? Ou seja, você colocou uma cláusula para não acontecer uma tragédia de grandes proporções, que é que aconteceu em 2015. Lembrem, isso foi, a Dilma ganha a eleição, apesar de ter ganho, coloca lá, como é o nome dele, Joaquim Levy, mão de tesoura, né, o famoso mão de tesoura, você não passa nada no Congresso. Então, além do efeito Joaquim Levy, tesoureiro, né, aquele que fecha o cofre, aquela coisa toda, aquela imagem que os jornais gostavam de vender na época, quem não acompanhou, saibam disso. Além do Joaquim Levy, não passou nada pelo Eduardo Cunha, de modo que nenhum projeto que viesse a aumentar o investimento público passou. Então, você teve uma inflação aumentando muito, em termos reais, o investimento também caiu sobremaneira, e é isso mesmo, é 30%, vocês não leram errado. Que mais? Aí vamos passar para a seção autonomia do Banco Central, o que quer que isso signifique. Daqui a pouco eu falo da declaração de ontem do Galípola, que não está aí. A primeira é do Campos Neto, isso é sério, tá? É a chamada lá do Money Times. Campo Neto tem mais um dia para derrubar o mercado. E, como vocês devem ter visto, o que aconteceu que ele foi no encontro da XP e foi lá dizer que, passando de 0 para 0,5% a nossa meta para o ano que vem, ele não ia mais poder cortar os juros daquele jeito. No evento privado para investidores da XP Investimento, o presidente do Banco Central vai antecipar uma decisão de política econômica, claro, para tentar fazer com que... Aí teve uma grande surpresa essa semana. O Boletim Focus disse que a Selic não vai cair. Aí o pessoal finge que as expectativas que vão dominar a decisão do Banco Central. Tá. E o Campos Neto declarando que não ia cair quer dizer o quê? Manipulação de expectativas. É isso que acontece toda vez que você tem um Banco Central com esse nível de autonomia do poder democraticamente eleito. Depois a imprensa vem cobrar. Deveríamos ter mais harmonia entre as políticas fiscal e monetária. Tá bom, sabe qual era a solução para isso, imprensa? Vocês não terem apoiado a autonomia do Banco Central. Porque aí, desculpem, mas não existe a possibilidade de harmonia desse jeito como a gente está visualizando. Se isso fosse, vocês acham que isso é grave? Tem pior. Nas vésperas, 3 dias antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, formado pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, ele também foi na imprensa dizer que 3 dias antes, tá? 3 dias antes essa foi na XP ou foi em algum outro lugar, já nem lembro mais. Mas foi lá dizer que se mudasse a meta de inflação, as expectativas iam se desancorar e coisa que o valha. Ou seja, tem gente que discute, tem gente que quer diferenciar graus de autonomia, ou tem gente que, inclusive, quer fazer a diferenciação semântica entre autonomia e independência do Banco Central, dizendo, olha, em um caso, o Banco Central tem autonomia dada a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional,
E é nessa direção que o aparentemente futuro presidente do Banco Central, o Galípolo, declarou ontem, aparentemente, não estou lá para saber, mas é o que tudo indica, declarou ontem que, por ele, o Banco Central não teria nem assento no Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o que ele está dizendo é que, sim, o Banco Central tem que cumprir a meta estipulada pelo poder democraticamente eleito. Ponto. Foi isso que ele quis dizer. Ao contrário do Campos Neto, é claro. Bom, então, qual é a história? E tem gente que vai dizer que o Campos Neto defendeu e vai continuar defendendo para o resto da vida, que o Banco Central deveria ter, inclusive, um grau a mais de autonomia, que seria estipular a própria meta. Eu estipulo a meta a bater e eu bato. Eu tenho os instrumentos para bater. O que a gente tem hoje o Banco Central pode usar os instrumentos que ele tem à disposição para bater a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. De um lado, tem gente que diz que o Galípolo, né, quer dizer que o Conselho Monetário Nacional não deveria ter participação do Banco Central, e do outro, o Campos Neto diria que, antes pelo contrário, não deveria ter, era o Conselho Monetário Nacional, era o próprio Banco Central que deveria estipular a meta. Mas isso é uma discussão, tudo isso sobre autonomia. Antes da gente fazer a apresentação, eu estava conversando com o professor Nuno, não sei, né, o que é que eu vou falar nessa parte. Autonomia do Banco Central? Não, acabou a minha participação. Pronto. Mais uma coisa aí da declaração do Campos Neto. E, para a gente fechar em o que é estratégia, estou aqui, cheguei aos 25 minutos agora, então, para encaminhar o fechamento, estratégias de crescimento, que seria o último tópico ali pedido, né, solicitado pela organização do evento. Qual é, da maneira mais simples possível? Sejamos um tantinho keynesianos de multiplicador. Veja, o que acontece é muito simples, do ponto de vista, toda vez que você faz algo do tipo arcabouço fiscal, o que é que você está tirando das mãos do governo, das mãos da política fiscal? Na verdade, você está tirando a possibilidade de influenciar a taxa de crescimento da economia, porque os seus gastos se tornam induzidos pelo PIB e não mais autônomos ao PIB. Vamos dizer que eu selecionei ali do lado direito ali daquela... O que está no meio é um multiplicador, tá? Um multiplicador keynesiano. Então, ali o que é cada pedaço. Você tem ali, vamos dizer que você tenha um consumo autônomo à renda, normalmente em virtude de crédito. Você tem o investimento residencial, que, como todo mundo sabe, depende muito mais das condições de crédito da Caixa Econômica, das taxas de juros, das próprias taxas de juros, etc. Você tem os gastos efetuados pelo governo e você tem as exportações. São essas 4 coisas, a gente pode dizer aqui só para poder não alongar a conversa, essas 4 coisas que vão definir, dadas as suas proporções nesses gastos que a gente pode vir a considerar autônomos ao PIB, à renda, são essas coisas que vão definir a taxa de crescimento da economia. Uma dessas coisas, não é todas as coisas, uma dessas coisas são aqueles gastos efetuados pelo governo. Basta fazer uma modificação. Se eu tenho um arcabouço fiscal, esses gastos não são mais autônomos, esses gastos são induzidos, ou seja, são função do PIB, são função da renda. Então, você tira ali, do lado direito, você tira a parte dos gastos do governo. E aí a gente pode se perguntar, tá, nesse caso, o que é que gera crescimento? O que é autônomo? O que é que vai fazer com que o PIB cresça? Crédito e exportações. Bom, se a gente fica ok com isso, é bom para a gente. Se a gente o crescimento do PIB passa a depender simplesmente de exportações e de crédito, ok, não depende mais dos gastos do governo, é só o caminho para onde qualquer regra de vinculação das despesas à receita, como o arcabouço fiscal nos levaria, tá? Logicamente nos levaria, não é nenhuma questão muito controvertida nesse sentido. Eu, só para finalizar, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, o professor Paulo Balanco, na figura do professor Paulo Balanco, que está trabalhando há muitos anos na organização desse evento, desse encontro de economia baiana. Então, agradeço pelo convite e fico por aqui com essa provocação. Obrigado.
Agradeço ao professor Fabrício pela excelente exposição. E aí a gente tem um tempo aqui para poder fazer as perguntas, né? Então, fiquem à vontade aí para poder explorar nossos palestrantes. Eu posso até começar aqui para poder estimular. A gente está vendo aí, nas últimas semanas, tanto o mercado como a mídia e o Congresso Nacional emparedando o governo pelo cumprimento, né, do déficit zero, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: até que ponto esse não cumprimento, né, do déficit zero afeta a credibilidade e, por conseguinte, afeta as decisões de investimento do mercado, né? E aí, só também para poder ilustrar, e também concordo com o Fabrício, que eu acho que, de antemão, o governo já sabia que não poderia cumprir, né, esse déficit, né? E eu acho que aí ele foi uma tentativa de você jogar uma eventual crise para frente, né? Então, não vamos ter essa crise agora, vamos jogar isso aí para frente, e lá na frente a gente tenta, a partir de alguma correlação de forças, se a economia estiver melhorando, se os indicadores macroeconômicos estiverem mais estáveis, a gente tenta ganhar mostrando que o governo está fazendo uma política no caminho certo. Então, minha primeira pergunta é essa, né? Se, de fato, o não cumprimento afetaria essa credibilidade, né? Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Temos ali o professor Julian. Alô, me escutam? Então, queria parabenizar os professores pela apresentação, tanto o professor Nuno quanto o professor Fabrício. E, principalmente, os professores levantaram pontos com relação a como é feita a condução da política fiscal e monetária no Brasil. Eu acho isso super relevante. Eu vou levar em consideração o que o professor não falou, que eu acho super interessante, que é, em geral, boa parte dos economistas que concordam com aquela teoria da escolha pública, argumentam uma desconfiança com relação aos governantes, aos gestores, mas é incrível como essa desconfiança não acontece com relação a quem faz a gestão monetária. Né, como que as pessoas que fazem a gestão monetária parece que são imunes, são santas com relação à desconfiança que boa parte dos economistas tem com relação àqueles que fazem a política fiscal. Eu acho isso super válido, professor. Até que ponto, né, a política monetária é feita com critérios puramente técnicos e sem interesses econômicos, enfim, de grupos específicos? Com relação ao que o professor Fabrício falou, professor, uma questão que eu acho super interessante com relação à condução da política monetária aqui no Brasil, é que, primeiro, o ponto com relação também à política fiscal, me dá a impressão que a política fiscal se tornou refém, a forma como a política fiscal é conduzida no Brasil se tornou refém dos interesses do mercado financeiro. Principalmente os pontos que os professores levantaram, que é praticamente a única forma de financiar o Estado é via recursos obtidos no mercado financeiro. E praticamente dá a sensação, a gente tem a sensação, de que tudo é pensado e conduzido de uma maneira muito cuidadosa para os interesses desse mercado e como esse mercado interpreta a forma como a política fiscal é conduzida. Então, quando a gente vê as notícias, então isso é muito perceptível. E quando a política fiscal deveria ser conduzida, levando em consideração, sim, no caso que a gente está do mercado financeiro, porque ele que financia essa despesa, né? Mas também tem que levar em consideração os interesses da população. Tem que haver aí um processo de equalização. Mas a impressão que dá é que os interesses da população e os interesses de desenvolvimento do país, enfim, como você queira
definir não são levados em consideração. E, no final das contas, a forma como a restrição é feita acaba sempre penalizando o investimento público. É a variável de ajuste, é sempre o investimento público que mata o crescimento econômico. Outro ponto é que se vende uma ideia que superávit primário reduz a relação dívida-PIB. Como o professor Fabrício falou, reduz desde que você crie uma expectativa que vai favorecer um crescimento econômico. É justamente isso, existe essa condicionalidade. Superávit primário por superávit primário não reduz relação dívida-PIB. É preciso que haja um superávit primário absurdamente alto para que tenha alguma influência. Então, mas isso é vendido como se superávit primário, por si só, fosse automaticamente trazer crescimento econômico via efeito das expectativas e por aí vai, e a gente vê que não necessariamente funciona dessa maneira. Eu queria fazer uma pergunta aos professores, que é um ponto relativo à seguinte coisa. No Brasil, quando se discute inflação e política monetária, uma política monetária restritiva para controlar essa inflação, eu tenho a sensação, não sou macroeconomista, não entendo muito isso, mas eu sempre tenho a sensação que se discute pouco ainda no Brasil as fontes inflacionárias. Tudo no Brasil é tratado como inflação de demanda. Quando a gente sabe que existem certas intervenções, inclusive governamentais, que podem mitigar ou diminuir pressões inflacionárias. Então, por exemplo, o Banco Central tem que subir a taxa de juros porque ocorreu algum choque climático que subiu o preço do tomate, dos alimentos, enfim. Quando a solução desse problema deveria vir de políticas governamentais, setoriais, de uma política de segurança alimentar, por exemplo. Ou então, quando você tem políticas setoriais energéticas, como a questão da Petrobras, que é conduzida de uma maneira que gera pressões inflacionárias aqui dentro. Então, por que no Brasil a gente sempre tenta tratar a inflação como inflação vinda exclusivamente de demanda e não as diversas fontes inflacionárias e ações governamentais, setoriais, que poderiam ser feitas para tentar controlar essa pressão inflacionária, e é algo que não se discute no Brasil. Então, eu queria saber um pouco sobre isso. Teria mais uma terceira para a gente fechar um bloco, ou a gente segue com as duas, Urandir? Você tem o Yuri ali. Opa, com licença, bom dia. Meu nome é Yuli, eu sou graduando aqui da Faculdade de Economia. Queria saudar o evento, saudar os professores, que eu tenho grande admiração. E minha pergunta vai próximo ao que o professor Julian mencionou, que é o que você trouxe, professor Fabrício, dessa condição final de que, como não existe espaço para investimento público, a partir do arcabouço fiscal, teto de gastos e outras políticas, o investimento fica a apenas do crédito da exportação. Eu queria perguntar em relação também, conectando isso à política de autonomia do Banco Central, em relação a... Parece que querem tirar a política da economia, da projeção macroeconômica, do desenvolvimento econômico, do planejamento econômico, mas isso acaba tendo, obviamente, implicações políticas, justamente trazendo todo o âmbito do investimento, do progresso econômico para o mercado financeiro, dando a desculpa de que não, esse local não existe política, são atores individuais, atores autônomos e racionais. Então, minha pergunta vem em relação a isso. Como que é possível ter um desenvolvimento econômico a partir de jogar isso no mercado financeiro, sendo que eles não estão interessados realmente no desenvolvimento econômico? Era isso. Obrigado, Yuli. Não sei, começa ou... Isso, mas... Começar aqui, desculpem, estou aqui só um pouco perdido nas minhas notas. Ok. Eu acho que as questões estão todas muito articuladas, né, entre Urandir, Julian e Yuri. Sobre a questão aqui dos mercados financeiros, há sempre a ideia que nós partimos sempre é o governo precisa ser credível perante o mercado financeiro. Para conseguirmos ter a confiança dos agentes privados
taxas de juro razoáveis. Aqui, para mim, há o pressuposto tem que ser colocado em causa e as coisas, de facto, mudaram nas últimas décadas. O que é que eu quero dizer com isto? Nos anos 90, no início dos anos 90, em que nós temos toda esta ofensiva, esta vulnerabilidade dos Estados em relação ao mercado financeiro, nós tínhamos o Bill Clinton, que eu não vou dizer a expressão que ele usou, porque tem um palavrão no meio, a dizer quem é que manda. Quem tem os títulos da dívida pública ou sou eu? E na altura lhes explicaram que eram os detentores da dívida pública. Isso mudou esta percepção de que o governo tem as mãos atadas perante a pressão do mercado financeiro, acabou com a crise financeira internacional e agora com a crise pandémica. Nós vimos como a ação dos bancos centrais consegue, se quiser, determinar a taxa de juros, não só de curto prazo, como de longo prazo. Já tinha sido mostrado pelo Japão, desde os anos 90, passou a ser o senso comum. Como os mercados financeiros não mandam nos Estados, só se os Estados os deixarem mandar. E isso é que eu acho que é essa a discussão que nós temos que ter aqui. Ou seja, sobre o poder do mercado financeiro sobre o Estado e a forma como ele pode ser, e deve, diria eu, constrangido. Tendo noção que o Brasil é um país periférico, com as relações de subordinação, não só com o mercado financeiro doméstico, mas o mercado financeiro internacional. Agora, o Brasil, ao contrário de Portugal ou da Grécia, que não tem Banco Central, o Brasil é um país soberano. Aqui a moeda ainda é brasileira, não é o dólar, como o Milei quer na Argentina. Portanto, toda essa pressão, essa chantagem da credibilidade, ela tem que ser desmontada. A gente não precisa de ser credível perante o mercado financeiro. Esse é o ponto. A gente não depende do mercado financeiro. Temos é que pensar de outra forma. E o que aconteceu na política económica nos últimos anos, nos países do Norte, abre-nos os horizontes daquilo que pode ser essa intervenção, nomeadamente a ação do Banco Central. Agora, obviamente, não pode ser independente, porque a questão da independência do Banco Central, acho que era, José colocava essa questão, não é? Nós sabemos como é que funcionam os bancos centrais. Aliás, está bem estudada a ideia de, usando um pouco da escolha pública, a ideia da porta giratória. Quem está hoje na presidência do Banco Central é quem vai estar amanhã no mercado financeiro. Isso não é um exclusivo brasileiro. Não é? O Draghi veio da Goldman Sachs. O Geithner o Geithner era do Tesouro, mas foi parte do Board do Federal Reserve, veio da Goldman Sachs. Ou seja, esta ligação entre os grandes bancos comerciais, os grandes bancos de investimento e a política monetária é inegável. Inegável. E a relação... recomendo isso a um documentário sobre a crise financeira internacional, se não viram, que é o Inside Job, sobre a relação complicada, como mostra, entre a questão dos economistas da academia e o poder financeiro. Não sei se viram esse livro. Aqui eu acho que os estudantes não estudam por ele, mas eu estudei economia monetária por um manual que era do Mishkin. E a relação do Mishkin com o setor financeiro norte-americano completamente desmascarada nesse documentário, que eu, aliás, recomendo. Portanto, a questão da porta giratória, ela está aí. Ou seja, os bancos centrais são independentes de nós, não são independentes do mercado financeiro. E, mais uma vez, a crise financeira mostrou isso. No momento em que os bancos estavam a quebrar ou quebrados, os bancos centrais atiraram a sua ortodoxia e as suas regras pela janela e fizeram o que tinham que fazer para salvar bancos. E fizeram bem. Fizeram bem. Na altura fizeram bem, porque se os bancos quebrassem, nós estaríamos agora na idade da pedra.
A questão é, eles fazem a sua ação deve ser avaliada, e essa deve ser a lente para avaliar a ação do Banco Central aqui no Brasil, não pela meta de inflação, mas quais são os interesses servidos no mercado financeiro. Eu não queria alongar muito, mas aqui só uma pequena nota em relação ao que Juliana falou dos superávites. Falando outra vez, hoje estou falando muito de Portugal, mas Portugal teve uma redução do endividamento público, é dos países mais endividados do mundo, e teve uma redução do endividamento público nos últimos 2, 3 anos de 30% do PIB. Obviamente que não teve nenhum superávit que acumulasse 30% do PIB, não é? Quer dizer, impensável isso. O que é que teve? Teve duas coisas. Teve crescimento económico e inflação, que combinadas fazem com o PIB nominal, o denominador. Ou seja, a dívida não caiu em termos nominais. O que mudou foi o PIB. O denominador mudou. Crescimento, inflação. Estava a 130% do PIB, passou agora, acho que anda à volta dos 100%. Aí a questão do crescimento é essencial. E já agora, um bocadinho de inflação também ajuda. Chegando à inflação, que eu acho que é uma discussão super importante, porque hoje nós estamos sempre dependentes da política monetária em função da inflação. E esta ideia da inflação de demanda. Porquê que é assim? Eu acho que é assim porque tem muito a ver com a influência teórica. Do ponto de vista da economia, como nós aprendemos de inflação. Como inflação sendo excesso de demanda, excesso de moeda. E isso é um reflexo no entendimento, e é algo que no senso comum é fácil de ser entendido. Há o exemplo famoso de uma economista, mulher, e isso aqui também importa, que foi a Isabella Weber, acho que hoje consensualmente, reconhecidamente, uma das economistas mais interessantes a falar de inflação, deste surto de inflação, hoje, mas no início, quando ela começa publicamente a falar, e tem um artigo no The Guardian, defendendo alguns controles de preços, houve, na Universidade de Chicago, não podia ser outra, alguém que colocou na prova de introdução à economia um trecho do texto dela e a pergunta era o que é que um economista verdadeiro diria. Mas estava a dizer, o facto de ser mulher não é menor nesta... Hoje ela é completa... Mas porquê? Porque ela vai contra toda a sua visão de inflação, aliás, com economistas brasileiros que ela trabalha, não é? Tem outra visão, tem sobretudo, que foi o que aconteceu. Isto foi uma inflação com rupturas nas cadeias globais de valor e com choque energético, que não teve nada a ver com demanda. Em relação ao Brasil, eu acho que esta discussão ainda é pior, no sentido que é muito embrionária, que há um conjunto de fatores na inflação brasileira que são pouco debatidos. Para mim, muito evidente, e talvez seja uma vantagem ser estrangeiro, ver essas coisas como são diferentes já aqui. É a indexação de preços na economia. Ou seja, o meu aluguel o meu contrato de aluguel estava indexado a um índice que não é o índice de preços, não é o IPCA, mas é um índice de preços de produção que é muito influenciado por importações. O que é que o meu aluguel tem a ver com importação? Do ponto de vista material, nada. E, no entanto, como o real tinha desvalorizado, o meu aluguel tinha um ajuste de 25%, não é? Esta coisa da inflação. Portanto, isso é um problema... Isso é um enorme problema na economia brasileira e eu acho que é muito pouco falado. Esta questão da indexação, que talvez é algo que vem lá de trás, né, dos anos 80, faz com que o Brasil tenha esta questão da inflação estrutural ser sempre mais elevada. O segundo ponto particular ao Brasil, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida e que é uma realidade aqui e que foi uma realidade nesse período do surto inflacionário, a forma como eu aprendi a inflação no curso de Economia era o câmbio desvaloriza, a importação fica mais cara, logo a inflação dispara.
Aqui no Brasil isso aconteceu, mas aconteceu outra coisa, e essa é outra coisa que eu nunca tinha pensado na vida. É como, se o preço da exportação, no caso do arroz ou do feijão, aumentar em reais, que foi o caso, não é? Com a desvalorização do real, o meu preço de exportação de arroz aumentou. Obviamente, se eu posso vender a 10 reais no mercado internacional, eu não vou vender a 5 no mercado interno. Ou seja, como há um canal de transmissão das exportações para a produção doméstica. Ou seja, os meus preços domésticos são geridos não só pela importação, mas também pela exportação. Isso, no caso dos bens alimentares, foi muito claro, porque isso aconteceu em 2000, no pós-pandemia. Portanto, eu acho que esta questão da inflação é complexa, porque a inflação não tem só uma causa, tem muitas causas, e historicamente tem causas diferentes. Mas há sempre esta grande vantagem de ter uma narrativa que é universal, homogénea, que se aplica a todos os países, que é falar do excesso de demanda, e eu acho que é isso que explica o seu sucesso. Há uma historinha que dá para contar para todos os países em qualquer contexto, e não tomar as rédeas de qual é que são as especificidades aqui. Eu já falei demasiado, eu queria falar mais. Tá, deixa eu tentar também ser breve, não falar muito. Tem uma coisa muito interessante que é sobre a credibilidade, não é, das metas fiscais e como é que isso realmente afeta a nossa condução. Veja, aparentemente, sim, o nosso ministro da Fazenda é especializado em fazer o jogo do mercado. Vamos fazer aquilo que o mercado acha que nos dará credibilidade. Agora, veja, reparem que tem uma inconsistência também, outra inconsistência, mas uma enorme aí, que é aquela fé de que está tudo precificado nos mercados e, do outro lado, a inocência desses mercados de acharem que ia bater a meta do zero e ficam chocadíssimos quando dizem que não vai bater. Mas, assim, não estava tudo precificado, o mercado não era onisciente, onipresente, onipotente e poderia saber de tudo antes de todo mundo. Então, esse jogo entre a credibilidade e o anúncio de metas falsas, vamos dizer, só funciona porque o mercado não é isso tudo que dizem que é, não é tão sabido quanto dizem que é, né? Se fosse, esse jogo jamais funcionaria. Então, só é uma dessas observações aí. Totalmente de acordo com as observações também do professor Julian sobre o superávit, né, tem que ser muito elevado para ter influência nas expectativas. Pegando o gancho do Nuno sobre a questão da discussão da inflação, eu acho que tem algumas camadas aí. Veja, acho que de fato não foi só a gente, acho que de fato as pessoas economistas levaram muito a sério e transmitiram esse recado, a ideia de que, sim, qualquer coisa do lado da demanda só afeta preços e qualquer coisa do lado da oferta que afeta o crescimento real. Vejam, isso está lá no artigo do Robert Lucas, por exemplo, e no artigo do Robert Lucas é por definição. Como é que a gente pode levar a sério se ele, por definição, disse, a priori ele disse, olha, eu vou supor que, quando eu faço coisa do lado da oferta, eu afeto o crescimento real e vou supor que qualquer variável de demanda só afeta variáveis nominais. Então, não faz o menor sentido a gente supor isso a priori, mas, às vezes, né, a gente não tem que dar peso demais às ideias, mas, às vezes, essa ideia vai sendo repetida muitas vezes, vira verdade. Sobre o debate de inflação no Brasil, é uma coisa que a gente está discutindo também com os alunos do NEC, porque, na verdade, a gente tem uma literatura rica sobre diferentes causas de inflação, que vem ali até os anos 80, a inflação inicial e a inflação e os choques e etc., não só a inflação de demanda, mas, curiosamente, nessa literatura cai no esquecimento depois do sucesso do Plano Real no combate à inflação, que é isso,
pouco se discute. Você pega uns livros velhos, livros e artigos velhos e empoeirados, que têm essa discussão rica, que não são, esses artigos e livros não são mais discutidos. O professor Nuno falou também da Isabella Weber. Eu também citaria, se ele não citasse, só vou aproveitar para poder fazer propaganda dos colegas brasileiros envolvidos aí com essa economista que está bastante em evidência. A Luísa Nassif, que alguém pode ter visto alguma coisa da Luísa Nassif quando ela estava coordenando o MAD, ou o MEI USP, sei lá como é que o pessoal chama, aquele grupo de macroeconomia e desigualdade da USP. Ela, muito recentemente, coisa de meses mesmo, ela virou professora da Unicamp e junto com o Lucas Teixeira, que também é professor da Unicamp, tem colaborado com a Isabella Weber, tem feito coisas interessantes sobre esse debate da inflação, inclusive com a ideia de que existem alguns preços que são muito importantes para a gente deixar para o livre mercado, do tipo o preço de petróleo, o preço de energia, e um debate que hoje, depois de idas e vindas, é o Zachary Carter, né, que faz aquele artigo, o artigo dizendo essa história de como a Isabella Weber foi rejeitada no início para depois ser exaltada. Entre idas e vindas, agora essa coisa estava ficando bem aceita. E aí, finalmente, só para poder falar um pouquinho sobre uma das questões do Iuli, sim, eu acho que essa coisa da gente ter tomado como verdade a ideia de que, sim, no Banco Central temos técnicos que conduzem isentamente a política monetária, enquanto em qualquer outro lugar, ou qualquer coisa relacionada à política fiscal, não é conduzida por técnicos, e sim por ideólogos, demagogos e similares, tem uma camada adicional que, assim, pensem que existe hoje um Instituto Fiscal Independente ligado ao Senado, ainda é ligado pelo menos a um poder constituído por meio de eleições, mas eu não sou um otimista com relação a isso se a gente deixar as coisas caminharem na direção que estão caminhando, no sentido de, sim, eu acho que a gente está caminhando para constituir agências do tipo o Banco Central, independentes do poder constitucionalmente eleito, não só regras, mas agências para controlar as regras que sejam independentes da democracia, em última instância. Eu acho que esses passos que a gente dá, não só no Brasil, mas no caso do Brasil, o passo como uma instituição fiscal independente, que parece um passo muito positivo no sentido de controle, tem um lado muito perigoso, que é de tornar exatamente independente das escolhas políticas, independente do poder eleitoralmente constituído, a condução não só da política monetária, como já é hoje, mas da política fiscal. Eu acho que esse é o sonho de muita gente. Eu acho que, para a geração dos estudantes que aqui estão, essa é uma batalha de vocês. Já vai ser a batalha da geração de vocês. Por favor, mantenham as coisas democraticamente determinadas. Tá?